Família, parece que a casa caiu de verdade para Puchasti. O mano, em princípio, será condenado a 8 anos de prisão devido a porte ilegal de arma e agressão agravada. Por muito pouco, ele não foi condenado à prisão perpétua. De acordo com o relatório de justiça de Miami, Puchasti ficaria atrás das grades até 2030. Foi confirmado que ele se confessou culpado de uma acusação de conspiração por porte de arma após um incidente em um hotel na Flórida em outubro de 2020. No acordo de confissão, os federais retiraram 3 acusações. Se não fossem retiradas essas 3 acusações, uma delas, tentativa de homicídio, o mano iria ficar na prisão para sempre. O juiz distrital dos Estados Unidos, Michael K. Moore, irá condenar Puchasti nas próximas semanas. E esse julgamento, ele irá saber se irá cumprir 8 anos inteiros ou se terá uma pena reduzida por alguns anos. Lontrell Daniel Williams Jr., mais conhecido como Puchasti. Puchasti é um rapper de Memphis. O mano começou a fazer música lá em 2017 e em pouco tempo tornou-se um dos artistas mais promissores do game, acumulando milhões de visualizações de streams em faixas como 762 God e Back in Blood, que teve a participação de Lil Durk. Ela assinou com a gravadora de Gucci Mane, a 1-2-17 Records, em abril de 2020. Então, como vocês podem ver, o mano estava a traçar um bom caminho. No entanto, assim como muitos jovens rappers promissores, assim que estava a começar a brilhar, o mano foi preso em conexão a um tiroteio que o deixou na situação em que ele se encontra agora. O tiroteio aconteceu em Bar Harbor, na Flórida, no dia 13 de outubro de 2020. Ninguém foi morto, mas 2 pessoas foram baleadas. Puchasti e seus manos foram presos e acusados de assalto à mão armada, porte ilegal de arma, roubo qualificado, tentativa de homicídio e agressão agravada. O caso até agora ainda está em andamento e o mano já está em prisão preventiva aguardando sentença há mais de 1 ano. As imagens de videovigilância do tiroteio foram divulgadas ao público, mas antes de vos contar propriamente o que aconteceu, vamos dar uma olhada ao histórico criminal de Puchasti. Let's go, family! Puchasti nasceu em Memphis no dia 8 de novembro de 1999. Em comparação com muitos rappers, ele tinha uma vida razoavelmente estável, com pais ali por perto para lhe orientarem e indicarem o caminho certo. O pai dele, Lontrell Williams, era um rapper que atendia pelo nome de Mob Boss. Ele foi fundador de uma gravadora de Memphis chamada The Mob Ties Records. Tanto Puchasti e tanto o pai dele cresceram no sul de Memphis e começaram a envolver-se na parada das ruas desde muito cedo, com apenas 10 anos de idade. Em 2004, Mob Boss foi acusado de ser cúmplice no assassinato de um DJ que foi encontrado morto em casa. Não foi ele quem cometeu o crime, mas de alguma forma o mano estava envolvido. Em uma entrevista, Puchasti afirmou que o pai dele sempre esteve presente na vida dele, excepto quando foi preso. Em uma faixa onde ele embarcou com Lil Baby Big Terry, chamada de Monday to Sunday, ele diz o seguinte: "Cuidado, eu atiro como meu pai." No álbum dele chamado The Day On, a capa é uma foto dele muito jovem, agarrado ao pai que estava vestido como os gangsters antigos de Chicago e com uma arma na mão. Mas dá logo para ver que aquilo foi Photoshop, mas ficou uma cena muito da hora. Em uma foto antiga que foi tirada quando Puchasti tinha por volta de 11 anos de idade, aparece um mano agarrado a uma moça e ele estava a usar um monitor de tornozelo. Puchasti nunca falou exatamente o porquê estava a usar aquilo, mas ele diz que foi o suficiente para ele ser expulso da escola. Quando ele tinha 16 anos de idade, o mano deixou Memphis e mudou-se com a mãe dele para o Texas. Mas depois de 2 anos, ele regressou para Memphis, assim que começou a fazer rap. Ele e o amigo dele de infância, Big Terry, começaram a lançar músicas em 2017, mas nem chamavam muita atenção. Só quando ele largou uma faixa chamada de Chasty Summer é que começou a chamar a atenção dos fãs do rap. Essa faixa foi remixada por Moneybagg Yo em março de 2020 e logo ele chamou a atenção de Gucci Mane. Não muito depois, ela assinou com a gravadora 1-2-17 de Gucci Mane em abril de 2020. Assim que o contrato foi assinado, eles embarcaram os dois em uma faixa em junho. No dia 3 de julho desse mesmo ano, Gucci Mane lançou a sua mixtape chamada de So High Summer e Chasty colaborou. Ele então continuou com a sequência de sucessos ao lançar a faixa Back in Blood com Lil Durk em novembro de 2020, tornando-se uma das músicas mais ouvidas até os dias de hoje, acumulando mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Mas apenas algumas semanas antes dessa faixa sair, ele se envolveu em sérios problemas, onde as imagens do acontecido foram divulgadas durante a cobertura de um telejornal. Puchasti se envolveu em um tiroteio em plena luz do dia em um estacionamento em Bar Harbor Island, na Flórida. Nas imagens aparece um McLaren verde e 2 Mercedes que estavam atrás. Passados uns segundos, os 3 carros estacionam. Um grupo de homens começam a sair dos carros. Ao ver, tudo parecia calmo.
quando de repente armas começam a ser sacadas e balas começam a voar. Não dá para ver ou entender o que causou a confusão, mas um homem com uma pistola e outro com uma Draco começam a disparar. Há uma câmara que mostra claramente um mano de blusa branca mancar. Esse mano tinha acabado de levar um tiro na bunda e depois se meteu atrás do carro. Passado pouco tempo, os atiradores fogem da cena. A filmagem é bem visível porque a câmera estava apontada para eles. Ainda por mais, aquilo aconteceu durante o dia. Só que é bem complicado identificar os homens envolvidos que fugiram no McLaren verde e no Mercedes. Não está claro se Chase era um dos atiradores ou era apenas um membro da team. O incidente deixou os fãs confusos, porque a princípio tudo parecia bem calmo e do nada virou o caos. Pelo que se sabe, aquilo era supostamente um encontro de negócios de drogas ou calçados que deu errado. As duas vítimas foram encaminhadas para o hospital para serem atendidas com urgência. Um deles teve que ser submetido a uma cirurgia, mas passa bem. Os dois, por sorte, tiveram uma recuperação rápida e completa. Uma das vítimas disse à polícia que estavam lá para vender a Puchasti um calçado Jordan 4S. As outras testemunhas disseram que estavam lá para vender maconha e para obter um pagamento pelo McLaren que Puchasti estava no lugar deles. As histórias não combinavam, mas uma das vítimas afirmou que estava dentro do carro e disse que estava prestes a vender erva para Puchasti, quando um grupo de homens saltaram de outro carro com armas de fogo. Supostamente, Chase disse para esse homem sair do carro e quando ele saiu levou um tiro bem encaixado na bunda. A outra vítima diz que estava a caminhar para o seu carro quando os homens apareceram e ele levou 2 tiros nas costas. Quando a polícia foi acionada, eles encontraram uma mochila da Louis Vuitton com mais de $30 mil em dinheiro. Supostamente, essa bolsa pertencia a Puchasti. Os policiais foram até as redes sociais para ver se encontravam alguma foto dele com a bolsa, e eles viram uma foto dele com uma bolsa totalmente igual. De acordo com as vítimas, Chasti e seus manos já haviam programado tudo para roubá-los. O estranho é, porque ele traria os 30 mil para o encontro e deixaria na cena do crime? E porque ele tinha tanto dinheiro se estava lá apenas para comprar um Jordan e maconha? A única opção que eu vejo é que talvez o McLaren estava sendo alugado e aquele dinheiro era para pagar o aluguel. Puchasti contratou um dos melhores advogados atualmente da cena do hip hop, um homem chamado de Bradford Cohen. Bradford foi o advogado que defendeu artistas como Kodak Black, Lil Wayne e N.W. Melly. Ele foi responsável por ajudar Kodak Black e Lil Wayne a ganharem o caso de acusações de porte de arma de fogo e até negociou o perdão de Lil Wayne e Kodak Black com o ex-presidente Donald Trump em janeiro. Kodak Black ficou tão feliz com a maneira de como Cohen lidou com o caso dele que até tatuou o nome do cara na mão. Cohen, assim que começou a defender Puchasti, ele disse logo que essa história estava mal contada. Como é possível todos estarem lá e cada um tem uma versão? E disse ainda que Chase era um rapper promissor e por que ele roubaria alguém? E se fosse mesmo um roubo, o porquê ele levaria o dinheiro? Parece que o caso está a chegar ao fim. Após Puchasti decidir aceitar um acordo judicial e cumprir 8 anos de cadeia. Se ele decidisse lutar contra o caso, provavelmente ele iria pegar pena de prisão perpétua. Pois no decorrer do caso, foi encontrada várias provas e ele sabia que não tinha para onde fugir. Mas um rapper promissor que divide a vida das ruas e estraga a sua carreira. Mas eu acredito que daqui a 8 anos, quando ele sair, quem sabe, pode voltar aos holofotes, visto que já tem a fama. Mas é isso, família, espero que tenhas entendido tudo. O que não entendeste, por favor diz-me aí nos comentários que eu irei te responder o mais rápido possível. Bem, é tudo por hoje. Yeah, let's go! Subscreve o canal, subscreve e deixa o teu like. Yeah. Subscreve o canal, yeah, yeah. Focado no objetivo. Yeah. Subscreve o canal, yeah, yeah, yeah. E deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo. Yeah.